Alguma vez você já teve a certeza absoluta de que algo era para ser seu? Um negócio, uma promoção, uma oportunidade de investimento que parecia desenhada pelos céus. E de repente, sem explicação lógica, tudo deu errado? A porta bateu na sua cara. O silêncio tomou conta. E a única coisa que sobrou foi a frustração e uma pergunta que não quer calar. Deus, por que o Senhor não permitiu? Se eu orei tanto, se você está vivendo esse momento, ou se carrega a mágoa de um não do passado, eu preciso que você fique comigo. O que vou te contar hoje não é sobre fracasso, é sobre livramento. Muitas vezes a nossa pressa em resolver a vida financeira nos cega para um princípio fundamental do reino. Existe uma lei silenciosa que diz: Deus fecha portas que você não conseguiria sustentar abertas. Parece duro, talvez, mas até o final desta história, você vai entender que aquele não que te fez chorar, na verdade, foi o que impediu sua ruína total. E mais, você vai descobrir o que precisa fazer para que, na próxima vez, a porta se abra e permaneça aberta. Não saia agora. O que acontece na metade da história do Roberto vai mudar a forma como você olha para a sua conta bancária hoje. Vamos falar sobre o Roberto. Roberto tinha 52 anos, um homem íntegro, temente a Deus, pai de 2 filhos, já na faculdade. Se você olhasse de fora, a vida dele parecia ok, mas por dentro, Roberto vivia uma angústia silenciosa, que talvez você conheça bem. Ele trabalhava muito, acordava cedo, pegava trânsito, entregava relatórios, era honesto em tudo. Mas o dinheiro parecia areia escapando entre os dedos. Não é que ele passasse fome, mas nunca sobrava. Era aquela vida do limite. O carro que quebrava e parcelava o conserto em 10 vezes, o limite do cartão estourado para pagar a compra do supermercado. E no fundo, Roberto sentia uma vergonha que não contava para ninguém. Ele pensava: eu sou fiel, eu sou honesto. Por que a prosperidade nunca chega na minha casa? Foi nesse cenário de cansaço mental que surgiu o que Roberto chamou de a grande chance. Mas ele cometeu um erro invisível aqui, que quase custou o casamento dele. Segure essa informação. A oportunidade apareceu através de um antigo colega, o Marcos. Marcos estava montando uma distribuidora de peças automotivas e precisava de um sócio investidor. A promessa de retorno era alta. Os números na planilha eram lindos. Roberto olhava para aqueles gráficos e via a liberdade. Ele via a chance de finalmente quitar as dívidas, trocar de carro, ajudar os filhos. Na cabeça de Roberto, aquilo não era apenas um negócio. Era a resposta de Deus. Afinal, ele estava orando por uma saída. Não estava. E a saída apareceu. Tinha que ser aquilo. Vou fazer uma pausa rápida aqui. Seja sincero. Você já confundiu uma vontade sua com a voz de Deus só porque a oportunidade parecia boa demais para recusar? Escreva aqui nos comentários. Já aconteceu comigo. Vamos ver quantos de nós já caímos nessa armadilha. Roberto não tinha o dinheiro para entrar na sociedade. O valor da entrada era alto, algo em torno de R$80 mil. Mas ele tinha um nome limpo e um bom relacionamento no banco. A mente dele começou a trabalhar na velocidade da ansiedade. Eu pego o empréstimo, entro na sociedade e com o lucro mensal da própria empresa, eu pago a parcela do banco e ainda sobra. Em 2 anos, estou livre. Parece um plano perfeito, não é? Matemática simples. Mas a matemática do reino não funciona apenas com números. Ela funciona com capacidade de gestão. E era exatamente isso que Roberto ignorava. Ele estava tão focado no quanto vai entrar que esqueceu de olhar para como eu administro o que já tenho. A casa dele estava financeiramente desorganizada. Ele não sabia quanto gastava por mês. Ele vivia no rotativo. E agora, ele queria adicionar uma dívida gigante sobre uma base que já estava trincada. Roberto marcou a reunião com o gerente do banco. Ele vestiu sua melhor roupa, orou no carro pedindo: Senhor, abre essa porta. Se for da tua vontade, faça o gerente aprovar, mas lá no fundo, ele não estava perguntando se era a vontade de Deus. Ele estava informando a Deus o que queria que acontecesse. O que aconteceu naquela sala de reunião
Foi um choque. Mas o que Roberto faria nas semanas seguintes foi o que realmente determinou o futuro dele. Muita gente erra exatamente aqui. Quando o não veem, elas tentam arrombar a porta. Roberto sentou-se à frente do gerente. Apresentou o plano de negócios. O gerente olhou. Digitou alguns dados no sistema. Franziu a testa e disse aquela frase que gela a espinha. Roberto, infelizmente, o sistema travou a aprovação. O seu nível de comprometimento de renda já está no teto por causa dos cartões e do financiamento da casa. Não consigo liberar nem metade desse valor. O chão se abriu. A porta fechou. Roberto saiu do banco atordoado. Ele sentiu raiva. Raiva do banco, raiva do sistema e, secretamente, uma decepção profunda com Deus. Por que me bloquear agora? Eu só queria dar uma vida melhor para minha família. Ele voltou para casa, em silêncio. Mas a história não acabou aí. Porque, quando o coração do homem está obstinado, ele não aceita o não como proteção. Ele entende o não como um desafio. E foi aí que Roberto tomou uma decisão perigosa. Se o banco oficial não emprestou, ele buscaria o dinheiro em outro lugar. O que você faria no lugar dele? Desistiria ou tentaria forçar o caminho? O próximo passo de Roberto é o retrato de muitos de nós antes da queda. Mas, curiosamente, foi essa teimosia que o levou a encontrar a verdade que vamos revelar a seguir. Continue assistindo. Dizem que o pior cego não é aquele que não vê, mas aquele que não quer enxergar os sinais. Roberto saiu daquele banco decidido. Na KB, a dele o gerente era um obstáculo do inimigo, e não um instrumento de alerta. Ele pensou, se o sistema bancário não me apoia, eu vou dar o meu jeito. Eu tenho um terreno no interior, herança do meu pai. Vale uns 60 mil. Se eu vender rápido, pego 45 ou 50 mil na mão. O resto, eu cubro vendendo carro e andando de ônibus por uns meses. Observe a lógica do desespero. Roberto estava disposto a liquidar o único patrimônio real que a família tinha e a baixar o padrão de vida drasticamente. Tudo por uma promessa de lucro futuro que nem existia ainda. Ele chegou em casa e comunicou à esposa. Lúcia, não foi uma conversa, foi um comunicado. E aqui entra um ponto que muitos homens e mulheres ignoram. A sensibilidade espiritual de quem está ao nosso lado. Lúcia olhou para ele, com aquele olhar cansado de quem já viu esse filme antes, e disse, Roberto, eu não sinto paz nisso. O banco negou. O comprador do terreno está enrolando. Será que Deus não está tentando te segurar? A resposta de Roberto foi dura. Ele disse que ela não tinha visão, que ela tinha medo de crescer, que ele estava tentando salvar a família. O orgulho ferido fala alto. Ele estava tão apaixonado pela ideia de ficar rico rápido que a prudência soava como pessimismo. Quem é a Lúcia na sua vida hoje? Aquela pessoa que está tentando te avisar de um perigo, mas você está ignorando porque acha que sabe mais? Se você tem alguém que te ama o suficiente para dizer não, valorize essa pessoa nos comentários. Roberto seguiu em frente. Ele encontrou um comprador para o terreno. Um negócio rápido, abaixo do preço de mercado, mas dinheiro à vista. A papelada começou a andar. Ele ligou para o Marcos, o futuro sócio, e disse, pode contar comigo. O dinheiro sai em 10 dias. Marcos comemorou do outro lado da linha. Tudo parecia estar se alinhando. Roberto sentiu aquele alívio momentâneo, a adrenalina de quem aposta tudo na última ficha. Mas lembra que falamos sobre portas que Deus fecha para evitar o colapso? Faltando 2 dias para a assinatura da venda do terreno, o cartório identificou uma pendência antiga, na matrícula, um erro de registro de 20 anos atrás. A venda travou. O comprador, impaciente, desistiu do negócio na hora. Segundo não. Segundo a porta fechada na cara de Roberto. Ele entrou em crise. Ele chorou de raiva na garagem de casa. Socou o volante do carro. Ele gritou com Deus. Por que nada dá certo para mim? O Senhor quer me ver humilhado? A dor de Roberto era real. Ele se sentia rejeitado pelo céu. Mas ele não fazia ideia de que, naquele exato momento, enquanto chorava na garagem, o telefone do Marcos, seu sócio, estava sendo desligado por falta de pagamento. O que Roberto descobriria na semana seguinte faria seus joelhos dobrarem, não de raiva, mas de gratidão. Passou-se uma semana. Roberto ainda estava amargo, tentando encontrar uma terceira via.
talvez um agiota, talvez um empréstimo com juros abusivos. Ele não conseguia soltar o osso. Foi numa terça-feira à tarde que ele encontrou um conhecido em comum com o Marcos no centro da cidade. O rapaz perguntou: "E aí, Roberto? Você chegou a entrar no negócio do Marcos?" Roberto, ainda com vergonha, respondeu: "Não, cara. Acredita que deu tudo errado? O banco travou, a venda do terreno caiu. Perde a chance." O rapaz arregalou os olhos, segurou no ombro de Roberto e disse: "Irmão, erga as mãos para o céu. Você não ficou sabendo?" O coração de Roberto parou por um segundo. A tal distribuidora, Marcos não tinha os contratos de exclusividade que dizia ter. Ele pegou o dinheiro de 2 outros investidores, comprou estoque errado, a fiscalização bateu lá ontem e lacrou tudo por irregularidade fiscal. Quem entrou com o dinheiro perdeu tudo. O Marcos está devendo até a alma e fugiu para a casa de parentes em outro estado. O mundo ao redor de Roberto ficou mudo. Os sons da rua sumiram. Ele se lembrou do banco, dizendo não. Ele se lembrou do cartório, travando a venda do terreno. Ele se lembrou da esposa, dizendo: "Eu não sinto paz." Ele percebeu que aqueles obstáculos que ele tanto amaldiçoou eram, na verdade, barricadas de proteção. Se o banco tivesse aprovado os 80 mil, hoje Roberto estaria com uma dívida impagável, sem o dinheiro, com o nome sujo e provavelmente com a família destruída. Se o terreno tivesse sido vendido, ele teria queimado a herança do pai em um buraco sem fundo. Deus não estava negando a prosperidade. A Roberto, Deus estava negando a destruição dele. Talvez você esteja vivendo o não agora. O emprego que não saiu, o financiamento reprovado, o namoro que acabou. Dói. Eu sei que dói. Mas e se esse não for a única coisa que está impedindo você de cair num precipício que você nem sabe que existe? Roberto voltou para casa, mas dessa vez ele não entrou batendo a porta. Ele entrou devagar. Sentou-se no sofá, olhou para as contas atrasadas em cima da mesa, menos aquelas mesmas contas que o desesperavam menos, e, pela primeira vez em anos, ele não sentiu medo. Ele sentiu clareza. Ele entendeu que o problema não era a falta daquela oportunidade mágica. O problema era que ele estava tentando construir uma torre, sem ter alicerce. Foi nesse dia que a chave virou. Roberto parou de pedir dinheiro e começou a pedir estratégia. E a estratégia que ele recebeu não foi um milagre sobrenatural. Foi uma mudança de hábitos tão simples e poderosa que qualquer um de nós pode começar hoje. É isso que vamos ver agora. A oração de Roberto mudou. Naquela noite, ele reuniu a esposa e os filhos, não para prometer que ficariam ricos, mas para pedir perdão. Perdão pela pressa, perdão pela arrogância. Eles abriram a realidade financeira na mesa. Somaram tudo, a dívida real era de R$ 25 mil em cartões e rotativo. Não era o fim do mundo, mas era o suficiente para tirar a paz. Roberto entendeu o princípio. Quem não é fiel no pouco, não será colocado sobre o muito. Ele queria gerir uma empresa de R$500 mil, mas não geria a fatura de R$ 2.000 da própria casa. A transformação começou com 3 passos simples que o reino exige de quem quer prosperar de verdade. Não são passos fáceis, são passos de renúncia. Primeiro passo: estancar a sangria. Roberto cortou os cartões de crédito. Literalmente, tesoura no plástico. Enquanto ele tinha a possibilidade de gastar o que não tinha, ele não dependia de Deus. Ele dependia do limite do banco. Cortar o cartão foi um ato de fé. Ele decidiu viver com um que ganhava. Segundo passo: humildade para recomeçar. Lembra do orgulho? Roberto engoliu a seco. Ele usava os finais de semana para descansar e reclamar da vida. Agora, ele pegou uma habilidade antiga, que tinha menos marcenaria, algo que fazia por hobby menos, e começou a consertar móveis da vizinhança aos sábados. Não era glamouroso. Não era CEO de distribuidora. Era lixar madeira, sujar a mão de pó. Mas aquele dinheiro extra, R$ 200 aqui, 300 a lei, era dinheiro limpo. Era dinheiro sem dívida. Terceiro passo: honra. Ele parou de ver a esposa como obstáculo e a colocou como gestora. Lúcia assumiu a planilha. Ela era melhor nisso do que ele. Ele ganhava. Ela administrava. A paz voltou para casa não porque a conta estava cheia, mas porque o segredo tinha acabado. Eles eram um time de novo.
Muitos de nós queremos o ouro, mas não queremos lixar a madeira. Você estaria disposto a fazer um trabalho menor hoje para limpar seu nome? Ou o seu orgulho te impede? Isso é forte. Eu sei, mas é o que separa quem sonha de quem realiza. O tempo de Deus não é medido no relógio, é medido na maturidade. Roberto não ficou rico em 3 meses. Quem te promete isso está vendendo ilusão, não reino. O processo foi lento. Houve meses em que ele cansou de lixar móveis no sábado, enquanto os amigos faziam churrasco. Houve meses em que ele e a Lúcia tiveram que dizer não para os filhos sobre viagens ou presentes caros. Mas algo diferente estava acontecendo. O medo tinha ido embora. Aquela ansiedade de acordar no meio da noite, suando frio, sumiu. Porque agora, Roberto sabia exatamente para onde ia cada centavo. 18 meses depois daquela crise, a última parcela da dívida do cartão foi paga. Roberto lembra desse dia. Ele não fez uma festa. Ele apenas sentou na varanda, olhou para o céu e disse: "Obrigado, Senhor. Agora eu sou livre." E a ironia divina, a marcenaria, que começou como um bico humilhante para o ego dele, começou a ganhar fama pela qualidade. Ele não precisou pedir empréstimo para crescer. O próprio lucro das encomendas comprava madeira nova. Era o princípio da semente. Crescer de dentro para fora. Hoje, Roberto ainda trabalha no emprego formal, mas a renda extra da marcenaria já supera o salário dele. E ele tem paz. Lembra daquela porta fechada, do empréstimo negado de R$80 mil? Recentemente, o mesmo banco ligou oferecendo crédito pré-aprovado. Roberto sorriu e respondeu: "Obrigado, mas eu não preciso mais do dinheiro de vocês. Eu aprendi a fabricar o meu." A porta se abriu de novo, mas agora Roberto tinha estrutura para decidir se entrava ou não. E ele escolheu não entrar, porque não precisava mais ser escravo dos juros. A história do Roberto não é apenas sobre ele. É sobre você, é sobre nós. Se você está travado financeiramente, se sente que as portas estão emperradas, eu quero deixar 3 chaves práticas que tiramos dessa jornada. Anote isso. Não confie na sua memória. Lição 1. O não é um guardião, não um inimigo. Pare de brigar com as portas fechadas. Se um negócio não sai, se um dinheiro não entra, se uma venda cai na última hora, respire. Pergunte a Deus: do que o Senhor está me protegendo? Muitas vezes, a escassez momentânea é o freio de mão que impede você de bater o carro lá na frente. Aceite a proteção antes de pedir a promoção. Lição 2. Você não multiplica o que não organiza. Roberto queria multiplicar dinheiro, mas ele só tinha desorganização. Se Deus desse 80 mil para ele, ele teria multiplicado a dívida, não a bênção. O reino é ordem. Antes do milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus mandou o povo se sentar e se organizar em grupos. Arrume sua caça planil, seus gastos, encare os números. Deus só abençoa o que você tem coragem de administrar. Lição 3. A unidade traz a provisão. Enquanto Roberto decidia sozinho e ignorava a esposa, ele caminhava para a ruína. Quando ele trouxe a Lúcia para a gestão e houve concordância, a atmosfera espiritual da casa mudou. O dinheiro foge de lares, onde há briga e segredo. Se você é casado ou casada, a transparência financeira não é opção. É lei de sobrevivência. 2 pessoas andando em concordância são imparáveis. Eu não sei em que ponto da história você está hoje. Talvez você esteja no momento da raiva, socando o volante porque algo deu errado. Talvez você esteja no momento da humilhação, tendo que recomeçar de baixo. Ou talvez você esteja no momento da decisão. Se você sente que tem forçado portas que Deus trancou, pare agora. Solte a maçaneta. Existe um caminho de paz, mas ele exige que você abandone a pressa e abrace o processo. A prosperidade no reino sem escassez não é ter tudo o que você quer na hora que você quer. É ter a certeza de que, tendo muito ou tendo pouco, você está no centro da vontade de Deus e nada te faltará. Eu quero propor um desafio profético para você aqui nos comentários. Se você entendeu que Deus protege antes de promover, e se você está disposto a confiar no tempo dele, escreva a nossa frase de hoje: eu confio na proteção do não. Escreva isso
para selar esse entendimento no seu coração. E se essa história falou com você, se você se viu no Roberto, verifique se você está inscrito no canal. Toda semana trazemos direções como essa para alinhar sua vida espiritual e financeira. Olhe para o comentário fixado. Deixei um guia lá para quem quer começar a se organizar hoje. Fique na paz. E lembre-se, Deus fecha portas que você não conseguiria sustentar abertas. Até a próxima.